estamos no mês de agosto, que é o chamado Agosto Branco, o mês de prevenção, de combate ao câncer de pulmão. Para trazer algumas orientações aos nossos ouvintes, aos nossos internautas, nós já estamos aqui no estúdio com o pneumologista Jair Virgínio. Ele vai trazer essas informações importantes para a gente cuidar, se prevenir em relação às doenças do pulmão. Bom dia, doutor Jair. Seja bem-vindo aqui ao Jornal da Manhã. Bom dia a todos, eu que agradeço ao convite e espero poder contribuir aqui com algumas coisas na tentativa de afastar esse mal da população. É um câncer de alta, entre os tipos de câncer, ele tem uma incidência alta de pulmão, doutor? Se você for considerar a população mundial, é o câncer mais frequente entre os homens e o terceiro mais frequente nas mulheres. Na população brasileira, ele é o terceiro mais frequente nas mulheres e o quarto mais frequente nas mulheres e o terceiro mais frequente nos homens. Mas, de longe, é o que mais mata no mundo, apesar dessa variação na incidência. Apesar de toda a evolução nos tratamentos, ele ainda é muito letal. Muitos cânceres tiveram evolução no tratamento. O de pulmão, infelizmente, muito pouco. 90% dos casos diagnosticados acabam falecendo em 5 anos. Nossa, é preocupante realmente, né? Sim, ou você conseguir fazer um diagnóstico precoce... É o que vai te garantir aí uma sobrevida de 10% dos cânceres em 5 anos. Existe uma possibilidade de exames de prevenção, como a gente faz em relação, por exemplo, às mulheres ao câncer de mama, no caso do pulmão? Existem alguns trabalhos que mostram algumas tentativas. A melhor delas é aquele paciente que fumou por muito tempo, tem mais de 50 anos, e mesmo que tenha parado no período... até 15 anos, ele deve procurar o médico para fazer que a gente chama de uma triagem. Avaliação dentro dos riscos e, às vezes, até fazer um exame que a gente chama a tomografia de baixa irradiação. Não é essa tomografia normal que estão fazendo toda hora. Essa, inclusive, tem que ser evitada pelo risco de em torno de 300 a 400 irradiações relacionadas a uma radiografia. É um alerta importante. Então, hoje se tornou muito comum essa questão do exame, né? É um erro de forma geral, porque as sociedades mundiais, seja de radiologia, de pneumologia, cirurgia torácica, não recomendam o uso dessa forma para esse tanto de diagnóstico desnecessário. Para o câncer de pulmão, que é aquela população específica, numa situação determinada pela carga tabágica, você faz a tomografia de triagem, mas é aquela de baixa irradiação. Entendi. O senhor falou sobre a questão dos fumantes, doutor, o tabagismo ainda é uma das principais causas? De longe, o tabagismo na questão de pulmão ele é responsável por 85% a 90% de todos os cânceres de pulmão que nós temos e ele, de uma forma geral, é responsável por quase 40% dos cânceres de uma forma mundial. E o tabagismo, quando vai falar em câncer, tem que associar o tabagismo ou outras doenças, porque ele é a maior causa de doença evitável no mundo. Seja por cânceres, seja as doenças cardiovasculares também, que são as que mais matam no mundo. Muito bem, nós estamos conversando com o médico, Dr. Jair Virgínio, a respeito do Agosto Branco, o mês de prevenção ao câncer de pulmão, aos cuidados aí que a gente precisa ter no dia a dia. Murilo, tem perguntas? Pois não. Bom dia novamente, doutor. A Carla fez menção, quanto ao tabagismo ser o principal fator de risco e também a exposição passiva ao tabaco. Mas não é o único, né? Doutor, há outros fatores, não é isso? Além evidentemente, do tabagismo, e há outros fatores que são considerados importantes também? Olha, importante mesmo em câncer de pulmão é o tabagismo. 90% dos cânceres são decorrentes do tabagismo e do fumante passivo, quase 10% dos cânceres são decorrentes do tabagismo passivo, tá? Assim como de outras doenças relacionadas ao tabagismo também. Existem outras causas, como exposição ocupacional, que também estão relacionadas, outros fatores genéticos também podem estar menos influentes, mas também tem. Mas, de longe, a gente for considerar, o tabagismo é o principal fator. Entendo. É menor escala, né? Os demais bem menos em relação ao que a gente tem. Eu gostaria, aproveitando rapidamente, Carla, que o senhor falasse acerca da complexidade quanto à detecção e fatores de risco, por favor. O câncer de pulmão, de uma forma geral, ele tem baixos sintomas, não tem muitos sintomas. Ele vai crescer insidiosamente, ou seja, bem silencioso, e quando a pessoa vai procurar ajuda, é porque ela teve algum dos sintomas. Ele percebe ou emagrecimento, ou tosse que não melhora, uma tosse com catarro com sangue. Então, esses fatores levam. E o que é ruim, quando isso acontece, já é um câncer avançado.
tá? Ele já tem um estadio muito avançado, já está invadindo alguma estrutura, o que diminui a chance do tratamento curativo. Garcia, tem perguntas para o doutor Jair? Eu tenho duas questões que me intrigam, né? O senhor já falou isso, então eu acredito que seja a causa. O fumante que parou há muitos anos, então tem a questão residual. Porque hoje, historicamente, até pelas restrições de você não fumar em locais de trabalho, não fumar em locais públicos, restaurantes, nós temos o cigarro diretamente, nós temos uma redução de consumo de cigarro. Agora, o câncer, ele não diminui aparentemente. Essa é a primeira questão. E a outra questão eu trabalhei numa indústria e havia casos de asbestose. Isso entra na lista do câncer de pulmão ou não tem nada a ver uma coisa com a outra também? Tem a questão da asbestose, sim, principalmente é um tipo de câncer no tórax, de uma forma geral, que é a pleura, o mesotelioma, que é aquela região que envolve o pulmão. A asbestose, tanto que em vários países é proibido a manipulação ou venda ou trabalho com ela, devido ao risco já estabelecido entre a possibilidade de um câncer, que é o mesotelioma. E existe também o risco de alguns tipos de câncer de pulmão relacionado à asbestose, tá? Quanto ao outro fator, realmente vem diminuindo em vários países, inclusive no Brasil, a incidência do tabagismo. Mas ainda não foi o suficiente para mudar essa estatística da parte pulmonar. Ele ainda é um fator determinante que causa doenças cardiovasculares e o câncer estabelecido. Alguns, muito, como pulmão, boca, laringe, esôfago, estão direcionados mais que 80%, 90% ao uso do tabaco. Então, só completando, porque eu usei um termo técnico aí, a asbestose, só para as pessoas saberem, a asbestose ela é provocada geralmente pelo pó de sílica, que é encontrado no amianto. Então, por isso que essas telhas de amianto, quando você que tem telhado de amianto for trocar, você tem que descartar isso. Porque o pó de sílica, ele continua em atividade naquilo. Então, nós tivemos casos em Rio Claro e tivemos principalmente em Pedreira. Porque aqui a sílica entrava no composto, então até aquele momento ela causava danos, mas depois que ela entra no composto ela fica inerte. Agora, no caso do amianto, e é um problema gravíssimo isso aí, né, doutor? É um problema de saúde pública, está bem estabelecido o risco de câncer direto com o uso do amianto, a produção das telhas que você bem citou, e é um fator que a gente consegue. Todos os fatores que puderem ser feitos de forma preventiva para evitar as lesões que decorrentes, seja o tabaco, seja essas questões ocupacionais, eles são importantes, porque são evitáveis dentro da saúde pública. Quem não fuma, doutor Jair, pode ter câncer de pulmão? Pode, 10% de todos os cânceres de pulmão são do tabagismo passivo ou exposição. O que melhorou um pouco, porque a lei contra o controle disso é de 1986, para o controle do tabagismo. Ainda a gente tem exposições ao tabagismo passivo, a pessoa acha que não incomoda, que não tem problema, mas tem. Não só a questão do câncer de pulmão, como as doenças cardiovasculares, o tabagista passivo está exposto e tem risco estabelecido, sim. Saindo um pouquinho da questão do câncer, mas também se tratam de doenças do pulmão, o senhor tem atendido muitos casos de pessoas que ficaram com sequelas da Covid? A gente está vivendo um momento aí pós-pandemia, mas ainda existem muitos pacientes em tratamento? Existe sim, existem o que a gente chama do pós-Covid, né, Covid longa, são fatores que determinam alguma mudança. Felizmente, a grande maioria, mais de 95% dos pacientes que tiveram Covid, restabelece totalmente. Alguns ainda ficam, a minoria acaba ficando com alguma lesão limitante, mas ainda temos sim, que vai variar em torno de 0,5% a 3% da população que teve Covid, alguma lesão realmente limitante, né, a pessoa. Eu perguntei porque existem outras doenças relacionadas ao pulmão. Às vezes a pessoa tem alguns sintomas, não se trata de câncer, mas ela precisa também buscar um atendimento, um tratamento que pode ser grave, né, doutor? Sim, temos das doenças que você pode seguir pelo IBGE, pelo risco de internação, a DPOC, que é o enfisema que o pessoal chama comumente, as pneumonias, também estão relacionadas com o tabagismo. A quarta causa de internação no sistema de saúde é o DPOC, que é o enfisema, né, de uma forma geral, existem outras formas, está relacionado com o tabagismo. Se você for pensar assim, mas quanto isso pode interferir?
O custo anual ao serviço de saúde relacionado às doenças do tabaco são de em torno de 120 bilhões de reais. Tá? E a pessoa fala, mas existe o imposto. Considerando todo o imposto que arrecada com o cigarro, ele é de 12 bilhões. Ou seja, o custo do imposto cobre só 10% do problema que o tabagismo causa. Murilo, tem pergunta? Um ouvinte, doutor, entrou em contato conosco, querendo saber se esse cigarro eletrônico, que está muito em voga hoje em dia, se ele é tão nocivo quanto o cigarro tradicional. Isso aí, boa pergunta, que isso aí está virando uma moda entre os jovens e é uma estratégia da indústria tabágica, porque mais de 90% de quem é tabagismo vai iniciar o seu ato de vício antes dos 19 anos. E o uso dos cigarros eletrônicos, vape ou pod, eles equivalem a fumar 20 cigarros por dia, tá? No cigarro tradicional, e eles estão relacionados sim com doenças, tanto doenças cardiovasculares quanto as doenças do câncer. Qual que é a jogada? Os cigarros eletrônicos, eles jogam ou um aroma ou um sabor, o que atrai o jovem. Tá? E é o jovem que eles precisam atrair, sim, porque aumenta em 2 a 3 vezes, e às vezes até 4 vezes, a chance de passar para o cigarro normal. Então, é uma jogada da indústria tabágica no objetivo de manter o tabagismo como consumo. Então, outra coisa, né, o narguilé, e aí eu vou entrar numa outra questão. Além do câncer de pulmão, o compartilhamento, né, pode causar outras doenças, não é? Com certeza, esse é outro fator. O narguilé que você bem citou, ele equivale, um pod equivale a 20 cigarros, a seção do narguilé equivale a 100 cigarros, tá? Tradicionais. E não é só isso, os elementos que eles podem colocar nisso aí para distribuir, e é uma seção comunitária. Então, outras doenças como tuberculose, pneumonias e outras doenças transmissíveis via aéreas, como foi citado na época do Covid, ou outras doenças virais, pode ser adquirida dentro de uma seção dessa, além dos riscos da fumaça do tabaco. Equivale a 100 cigarros. O narguilé equivale a 100 cigarros a seção. Parece inofensivo, 20 mas não é. cigarros. Impressionante. A gente está trazendo todas essas informações e, logicamente, quem está em casa e é fumante se preocupa com essa questão, mas existe uma dificuldade tremenda, né? Eu não sou fumante, mas eu costumo ouvir alguns relatos da dificuldade que os fumantes têm de abandonar o cigarro, doutor. O que é possível fazer para buscar aí essa libertação? Olha, realmente é difícil. Existem programas antitabagismo. Uma coisa que tem que tirar, não existe remédio para parar de fumar. Nenhum remédio vai tirar a vontade de fumar, nenhum remédio vai dar gosto ruim, isso não existe. Existem os programas onde você combate ou a questão do vício, que é a nicotina de uma forma geral, que a nicotina, depois que você está na boca, tragando ou não, em torno de 10 segundos ela está no cérebro fazendo a liberação de dopamina, que é aquela sensação realmente de bem-estar. Então é uma droga altamente potente e é ela que prende ao tabagismo. Então, você entrando num programa, você vai entrar em algo que tem que mudar o hábito, que é o fundamental. Tem gente que consegue não fumar durante o período que trabalha, ou então não fuma durante a semana e fuma no final de semana. Então, isso é relacionado também ao hábito. É importante fazer os programas que mudem o hábito, e existem medicações que ajudam naquela ansiedade pela falta da nicotina. Tá? Isso é dentro de um programa estabelecido por procurar um médico, que ele vai dar qual que é a dose ideal, e essas medicações existem alguns riscos também. Tá? Mas bem controladas, podem ser usadas normalmente, e tudo que for para evitar o cigarro é muito bem-vindo. É importante buscar ajuda, né? E se a pessoa parar de fumar, a partir desse momento, ela já tem um benefício, né? O benefício são em dias. Você consegue melhorar a respiração, melhorar seu sono. Em 10 anos, você diminui aí o seu risco de doenças cardiovasculares para quase igual à população de uma forma geral. E o que fica, se você manter um tempo de tabagismo muito longo, é o risco aumentado do câncer. Você mantém e não tem uma quantidade segura. Tá? Lógico que quanto mais você fumar, maior o risco. Se você fumar um maço de cigarro por dia, por ano você tem em torno aí de 150 mutações genéticas, ou seja, você muda a estrutura celular de algumas células do seu pulmão. Então, a chance de uma célula dessa mudar e virar um câncer é grande. Tá? Então, com o tempo, isso pode se manter. Então, parar de fumar, a melhora é em dias, dependendo da questão respiratória ou cardiovascular, em algumas semanas, meses, e depois de 10 anos, você entra para o mesmo risco de doença cardiovascular normal da população. Mas sempre vai ter um risco aumentado da questão do câncer.
Só para a gente encerrar, doutor, infelizmente, nosso tempo terminando aqui, o ouvinte perguntando sobre essa questão do tempo seco. Está todo mundo aí sofrendo com esse período. O que podemos fazer para melhorar, já que a chuva não vem aqui para a região? O fundamental, como o ar fica mais denso, a gente inala a maior quantidade de partículas, fica um pouco frio, as pessoas se acumulam mais, aumenta o risco dessas transmissões de doenças respiratórias. O que fazer? Se manter bem hidratado, que o organismo hidratado consegue produzir secreção e limpa essas partículas, tomar bastante água, manter o ambiente da sua casa úmido, principalmente onde você dorme, um balde de água, uma toalha molhada na janela, são medidas comuns de rotina que você consegue fazer facilmente e proteger. E pode ajudar a atravessar esse muito. período difícil aqui, que ainda vai alguns dias aqui da nossa região. Com certeza.